Olá pessoal, tudo bem? Um novo botnet descoberto gerando um tráfego gigantesco na internet recentemente. Eu sou o Renato Buiu da Violink e esse aqui é o CT Cyber Security. É todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação do modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o pessoal do CT Hub produz. Bom, eu falo muito aqui no programa de ataques que as nações fazem uma contra as outras, né? Às vezes por gangues criminosas, mas em alguns casos são ataques que têm características estatais, ou seja, são governos gerando problemas de cibersegurança para outros governos. E recentemente, quer dizer, dia desses teve uma notícia muito interessante de um botnet, né, que é quando a gente tem uma rede de dispositivos comprometidos que tiveram falhas de cibersegurança, gerando tráfego, gerando exploração de vulnerabilidades de forma automatizada, mas orquestrada pelos agentes criminosos ou agentes militares, né? E tem um caso de uma rede que surgiu basicamente do dia para a noite, então tomou os pesquisadores de cibersegurança meio de surpresa, assim. Essa rede surgiu e gerou um tráfego gigantesco na internet com negação de serviço distribuída, né, DDoS, muito grande. Então é interessante esse caso aqui e os detalhes são bem significativos também para a gente aprender como é que funcionam essas redes. Então, como sempre, eu vou deixar aí compartilhado para vocês na descrição do vídeo os links, né, desses de onde está a notícia. Então, a notícia eu vi primeiro aqui no Ars Technica, é um site muito interessante, eu sempre comento aqui no programa questões técnicas, de cultura, nerd, etc. Eles falam de vários assuntos relacionados com tecnologia. E aí falam bastante de cibersegurança e tem uns casos bem interessantes. Então, aqui tem a notícia, né? Fala que uma botnet, uma rede de robôs massiva, foi detectada, ela apareceu da noite para o dia e está entregando, está gerando negações de serviço de tamanho recorde. Então, o tamanho realmente da exploração que está fazendo é gigantesca. Os pesquisadores, quer dizer, tem uma empresa de cibersegurança que fez essa detecção. Depois eles publicaram uma atualização da detecção, alterando um pouco a quantidade de dispositivos afetados, né? Mas eles descobriram originalmente eles estimaram em 30 mil câmeras, webcams e gravadores de vídeo. Então aqui a gente está falando de sistemas que são utilizados para fazer monitoramento de vídeo remoto, principalmente em pequenos negócios, até residências. A gente já falou aqui também no programa de um caso interessante que o vídeo porteiro, né, residencial tinha sido comprometido, uma falha de cibersegurança que poderia gerar realmente problemas sérios para os usuários do equipamento. Aqui no caso é um pouco diferente. Esses equipamentos eles estão sendo comprometidos não para ser explorados para a vítima ser o usuário do equipamento. E sim, eles estão sendo utilizados para gerar um tráfego orquestrado contra vítimas. Então, realmente uma forma criativa aí que os invasores têm de utilizar a capacidade de processamento desses componentes, né, não são computadores, são câmeras e gravadores de vídeo, NVRs, para gerar um tráfego malicioso. Então, eles apelidaram essa rede de 1111 Bolt, entre 11 escrito por extenso, né, que é 11 e 11 numérico, ó, em numeral arábico. Então, essa rede 1111 Bolt foi descoberta em fevereiro, ou seja, no final de fevereiro, né, a gente já está em março, e pelos pesquisadores dentro do time de resposta de emergência da Nokia. Então, eles observaram muito tráfego gerando em IPs dispersados aí no mundo, e aí geraram que estavam fazendo o que eles chamam de ataques hipervolumétricos. Então, são ataques de geração de tráfego malicioso com uma capacidade gigante de comprometimento de servidores, porque gera um monte de requisição, um monte de tráfego, carregam arquivos, carregam string, só para comprometer os servidores, para deixar os servidores lentos. Então, é essa a ideia que eles fazem, que esses criminosos, né, ou no caso de nações inimigas, né, fazem para prejudicar a vítima. Então, o que é interessante nesse caso, que eles primeiro estimaram que eram 30 mil dispositivos, pode ser que seja mais que 100 mil, depois eles diminuíram esse número. Teve uma nova publicação
que percebeu que parte da contagem estava errada porque eles estavam considerando também tráfego correto, tráfego fidedigno desses equipamentos. Então, modificaram um pouco, mas não mudou a quantidade de tráfego gerado maliciosamente, né? E esse tráfego é gigantesco. Então, eles estimaram num pico de 6,5 terabits por segundo. Então, quando você para pensar assim, aqui em casa eu tenho uma rede de 100 gigabits por segundo, coisa parecida. A gente está falando de 6.500 vezes mais do que isso. Então, realmente é um tráfego muito significativo, muito pesado. E aí, é, pensando aí num site de comércio eletrônico, por exemplo, ou um site, nesse caso aqui mais especificamente, um site de governo, isso pode gerar até a interrupção, a cessação de serviço que aquele site preza, né, aquele site provê na internet. Então, realmente perigoso, aqui, muito preocupante esse tipo de ataque. Aqui tem um gráfico mostrando a, o tráfego observado, né, por esse tipo de ataque. Então, você percebe que abaixo de 1 terabit por segundo, etc., de repente uns picos gigantes que vão lá até os 6,5 terabits. Mas realmente o botnet gerou um certo tráfego mantido em alguns momentos. Aparentemente isso aqui pode ser campanhas criminosas específicas ou ensaios, testes, assim, para verificar o funcionamento do botnet, se ele está funcionando bem, até porque teve uma característica de funcionar durante um tempo, cessar durante algumas horas e alguns minutos e logo depois já voltar em ataques, então, com essa característica pulsativa, vamos chamar assim. E a quantidade de pacotes também é gigante, então, chegando até algumas centenas de milhões de pacotes por segundo. Então, imagina um sistema que está gerando milhões de pacotes por segundo na internet aí contra um adversário, contra um site, realmente é difícil de se proteger disso. E a origem dos bots, ou seja, a origem dos equipamentos infectados é bem interessante, esse gráfico aqui. Então, basicamente, um quarto é dos Estados Unidos, equipamentos nos Estados Unidos que foram infectados, mas Taiwan aparece com destaque logo em seguida, 18% mais ou menos, a Grã-Bretanha, 6,5%, Rússia também aparece com alguma coisa aqui. Então, tem uma certa distribuição geográfica, tem um pouquinho de Brasil aqui no meio também, equipamentos no Brasil infectados, né, prejudicados. Então, é interessante essa distribuição aqui. O histórico desse problema, e aí vem para alguns pesquisadores que investigaram, é bem interessante. Então, aparentemente, existem evidências de que quem iniciou o ataque atual, essa presente botnet, é o Irã. Então, o Irã, a gente sabe que tem uma força militar muito significativa, que tem uma equipe de cibersegurança muito competente, né? Então, eles fazem ataques, eles são inimigos declarados dos Estados Unidos, de Israel, e eles são aliados históricos da Rússia. Então, eles agora estão nesse jogo geopolítico, eles podem estar sentindo as águas, sentindo a temperatura de fazer um ataque cibernético contra os Estados Unidos. Então eles fizeram esse pequeno ensaio aqui, pode ser que seja isso, né? E aí perceberam que é viável. E o interessante é que o que eles estão usando de código desse botnet muito provavelmente é baseado no Mirai, que é uma botnet que teve seu código-fonte disponibilizado na internet. Então foi aberto o código-fonte dessa rede, desse ataque, né? E aí muito provavelmente serviu de inspiração para a criação desse botnet aqui. Então, o que eles mudaram depois de fazer alguma investigação é que é muito provavelmente sim uma variação do Mirai, então como eu falei antes, né? Particularmente rodando, invadindo câmeras e equipamentos baseados em high silicon chips, que rodam nessas câmeras são da high silicon, e o software dos gravadores de vídeo, muito provavelmente o TVT NVM 9000, né, VMS 9000, é, inicialmente eles achavam que eram algo como 86.400, estava estimando que podia chegar a 100 mil, aquilo que eu falei que estava no outro artigo, mas na verdade, provavelmente o primeiro ataque foi com menos que 5 mil dispositivos, o que torna, na verdade, a rede ainda mais surpreendente. Então, com 5 mil dispositivos, eles conseguiram gerar 6,5 terabits por segundo de tráfego. Então, imagina se isso escala, se eles conseguem, se esses invasores, esses atacantes, né, conseguirem infectar mais dispositivos. E é interessante, uma coisa que é interessante é que os IPs que foram detectados como origem
do tráfego são IPs que não podem ser falsificados, não pode ser fazer spoof, né, como eles chamam em computação. Então, muito provavelmente esses IPs são IPs que estão em equipamentos que estão realmente conectados na internet. Normalmente esses equipamentos não fariam tráfego de saída, ou seja, eles não acessariam remotamente outros sites, ou outros ambientes na sua operação normal, mas a quantidade de tráfego é que deu o chamariz de esse equipamento que normalmente ele gera tráfego interno, ele gera tráfego de gravação de vídeo para dentro, com alguma consulta externa, ele está gerando ativamente tráfego de saída, né? Tráfego sainte, outbound traffic que eles chamam. Então, realmente aqui tem uma característica que permitiu detectar que esses dispositivos estão infectados. E esse aqui realmente está indicando que essa campanha aqui, esse tráfego, né? Um pesquisador de segurança, Jeremy Meyer, falou que é uma das maiores campanhas de DDoS por botnet que foi observada desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Então, é assim, é um caso muito significativo. No passado, quando teve o caso da Mirai, que gerou a liberação de código-fonte, que provavelmente foi utilizado aqui para a geração desse novo botnet, o Krebs, não sei se vocês lembram, ele tem um site, um blog de cibersegurança muito interessante que eu de vez em quando menciono aqui no programa. Ele foi um site que foi afetado, foi vítima dessa campanha de DDoS. Então, pela característica desse ataque presente, muito provavelmente a gente vai ver ataques contra os Estados Unidos. Então, esse botnet tem característica, né, até pela aliança que existe dos Estados Unidos com Israel, por exemplo, muito provavelmente o Irã vai utilizar esse botnet contra os Estados Unidos e contra Israel. É o que a gente deve ver nos próximos dias aí, fazendo um pouco de futurologia aqui. Mas, do ponto de vista técnico, é realmente impressionante você perceber que eu não sei se demorou vários meses, eles foram fazendo uma campanha lenta de contaminação para chegar nesses 5 mil dispositivos, mas com 5 mil dispositivos contaminados, gerar um tráfego de 6,5 terabits por segundo, centenas de milhares de pacotes afetando aí alguns sites, podendo derrubar esses sites, é realmente impressionante. Então, algo para a gente ficar de olho, porque pode ser que apareçam outros casos semelhantes, ou que este caso ele se expanda, ele comece a afetar outros países, outros sites. Bom, esse era o tema de hoje. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fiquem em segurança. Tchau, tchau.